Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Antes de iniciarmos a preleção desta noite, eu gostaria de dar 2 recados para vocês. O primeiro recado é que a casa está disponibilizando um curso básico de Espiritismo, que ocorre toda quinta-feira aqui na nossa Casa Espírita, das 14 às 15h30. Tá? Ele é presencial. E o curso básico de Espiritismo, para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade, ele trata de temas introdutórios da doutrina espírita, né? Como reencarnação, como perispírito. Então é um curso bem, como o nome diz, já fala, né? Ele é um curso bem básico, mas importante para introduzir as pessoas aí às coisas principais da nossa doutrina espírita. Tá? Então esse é o primeiro convite. O segundo é que a casa disponibiliza também o trabalho de evangelização infantil. A evangelização infantil é uma assistência espiritual, nos moldes como nós realizamos aqui agora, só que ela é totalmente lúdica, voltada, com uma linguagem voltada para as crianças. E concomitante à assistência espiritual infantil, nós temos a Escola de Paz, que trata de diversos temas da infância e da primeira infância com relação às crianças e o Espiritismo. Então também fica o convite para vocês, acontece todo sábado aqui na nossa Casa Espírita às 9 horas da manhã. Tá? E vamos então nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, vamos nos harmonizando com a energia do ambiente. Vamos nessa sintonia saudando o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a presença aqui conosco e a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, em nome de Jesus. Vamos saudando Maria, nossa Mãe Santíssima. Vamos pedindo à Mãe do Céu que nos envolva com seu manto azul de luz, com vibrações de calma, de doçura, de amabilidade, características tão inerentes que foram à sua pessoa. E nessa sintonia vamos chegando até o Mestre Jesus. E com muita alegria agradecemos ao Mestre a sua estada aqui conosco, o exemplo que nos deixou através da vivência dos seus ensinamentos e principalmente agradecemos ainda a sua presença junto a nós, nos intuindo para que sejamos discípulos do seu Evangelho Redentor aqui na Terra. E nesta sintonia vamos chegando até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos aqui presentes através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus.
Bom, boa noite a todos, meu nome é Renata, sou trabalhadora aqui do SEAC e o tema sugerido aqui pela espiritualidade para nós esta noite, ele se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e chama-se Sede Perfeitos, a perfeição como meta do homem. Jesus falava para a gente a seguinte coisa: sede perfeitos como também vosso Pai Celestial é perfeito. Por conta disso, ele foi muitas vezes acusado de se equiparar a Deus. E na verdade não era isso que ele queria falar. Ele queria nos mostrar que temos a perfeição como meta. E aí eu volto para 2022 e pergunto: o que é perfeição nos dias de hoje? A gente escuta tanto a palavra perfeição, perfeccionismo que vem da perfeição, e aí a gente escuta muito que perfeição é você ser vencedor, perfeição é você ter sucesso, perfeição é você ter uma excelente situação econômica e financeira, tudo isso é perfeição. Perfeição é você ter uma família exemplar, perfeição é você ter o corpo perfeito. É isso que a gente vivencia, são todas as situações de perfeição que vivenciamos aí no nosso dia a dia. E a perfeição espiritual, que foi essa que Jesus veio nos trazer. O que será que é a perfeição espiritual? Como buscamos a perfeição espiritual? Então, essa perfeição, que esses primeiros exemplos que eu dei, é evidente que são perfeições da matéria, são perfeições do materialismo. São perfeições que nos são colocadas como se fosse meta para ser atingida, e como se, uma vez que atingíssemos essa meta, o espírito saía pleno e feliz. Mas muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não é isso que a gente percebe, Pessoas que muitas vezes atingem o sucesso financeiro, ou atingem também o corpo perfeito, muitas vezes são pessoas que a gente diz, que elas não são felizes internamente, às vezes pessoas vazias, pessoas tristes. E por que será? Porque realmente a perfeição, ela não é material. A perfeição, aquela perfeição que realmente ela cala dentro da nossa alma, do nosso espírito, ela é a perfeição espiritual. E quando Jesus falava que sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ele queria dizer o seguinte para a gente, que a perfeição é a busca final, é o objetivo final do Espírito. Essa sim realmente é o objetivo do Espírito a ser percorrido. E como é que o Espírito percorre essa busca? E por isso que ele falava, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele queria mostrar o que para a gente? Para chegarmos até Deus, chegarmos, óbvio que Deus é único, então nunca seremos igual a Deus. Mas para chegarmos perto da perfeição divina, nós precisamos aí percorrer um caminho, E aí ele nos falava, e ele, lembra que Jesus falava que eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente através de mim é que se chega ao Pai. Por que ele queria falar que ele era o caminho, a verdade e a vida? Ele foi o exemplo da perfeição que Deus nos concedeu aqui para que buscássemos então essa perfeição como meta. E aí, a gente nasce, não sei se vocês sabem, mas assim, o espírito, quando a gente fala que o espírito nasce simples e ignorante. Quem é espírita já escutou essa frase muitas vezes, O espírito nasce simples e ignorante. E que, através das diversas reencarnações, vamos então conseguindo e adquirindo as características que nos transformam na pessoa que somos hoje, no espírito que somos hoje, Então, através de todas essas vivências que a gente passa, através das diversas reencarnações, a gente tem sempre uma busca. Qualquer vivência, qualquer reencarnação que a gente percorra, o objetivo é sempre o mesmo, é a perfeição do espírito. Então, vamos evoluindo para que o objetivo final seja a perfeição. E como é que a gente adquire o que é essa perfeição? Então, a perfeição é Jesus. E o que significava Jesus? Jesus foi o maior modelo de caridade que Deus aqui nos delegou. E aí, quando eu digo que Jesus é o maior modelo de caridade, Jesus, todas aquelas características de Jesus
o altruísmo, que é contrário ao egoísmo, né? Jesus realmente, ele era uma pessoa completamente disposta, ele fazia tudo por todos, né? Então também contrário ao egoísmo. E aí são os dois, né, como se fala no Livro dos Espíritos, que fala que são as duas coisas que realmente precisamos combater em qualquer reencarnação, em qualquer momento do nosso dia a dia, né? A gente precisa combater o orgulho e o egoísmo para então, uma vez, vamos tirando ele aos poucos de dentro de nós, para caminharmos então para a evolução plena do Espírito, que se dá através do quê? Da nossa perfeição, através da nossa depuração do Espírito. É por isso que a gente tem que retirar esses sentimentos de dentro de nós, o orgulho e o egoísmo. E aí o Livro dos Espíritos aqui, né, ele nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim pra gente: quanto mais o Espírito se aproxima da caridade, mais perfeito ele é. E aqui a caridade, né, não é a caridade só aquela que a gente, muitas pessoas acham que a caridade é qualquer caridade. A caridade é você entrar no elevador e de repente falar um bom dia, né, para uma pessoa que não estava esperando e ela precisa ouvir aquele bom dia. A caridade muitas vezes é a gente chegar de algum lugar e segurar, ver que a pessoa está estacionando o carro, segurar um pouco, né, a porta do elevador e esperar para que essa pessoa entre, né, para que todos então possam, até com uma forma sustentável, né, a gente acaba economizando energia porque o elevador vai só de uma vez, né? Então tudo isso são práticas de caridade do nosso dia a dia. É falar uma palavra amiga para uma pessoa que às vezes precisa, né? Ou não falar, muitas vezes é melhor só ouvir. Muitas vezes as pessoas querem falar alguma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a pessoa fala, você não fala absolutamente nada. E a pessoa fala: nossa, foi ótimo conversar com você. Você não falou uma palavra, né? Você não respondeu absolutamente nada, mas a pessoa precisava falar. E nos cabe ouvir, e sem julgamento, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a falar uma coisa, a gente atropela, falando: ah, mas isso já aconteceu comigo também, eu tenho um caso bem parecido, né? Então, assim, a gente precisa, por isso que de criança me lembro que falavam que a gente tem, não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca, né? Justamente por quê? Porque muitas vezes tudo isso são práticas de caridade. Muitas vezes é paciência, às vezes a pessoa, principalmente pessoa idosa, às vezes a pessoa fala 2, 3 vezes a mesma coisa, responde 2, 3 vezes a mesma coisa. Ficaremos idosos também, né? Vamos ter que passar por isso também. Então, são práticas de caridade que estão lá no nosso dia a dia. Não é uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Às vezes, assim, a gente vê, né, dentro de casa, que às vezes a pessoa está certa, tá bom, né, a pessoa está certa, mas vale a pena aquela discussão, né? Vale a pena, às vezes, enfim, são coisas que a gente está aí no nosso dia a dia e as situações não são colocadas para que a gente possa praticar essa caridade do dia a dia. Com simples coisas, deixar a pessoa atravessar a rua, pessoa com dificuldade, né? Para um pouquinho para a pessoa atravessar, às vezes faz tanta diferença na vida dela, para ela querer, enfim. Então são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? E aí eles vêm falar para a gente o seguinte: como é o homem de bem, né? Os Espíritos falando para a gente: pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, né? Interroga sua própria consciência sobre os próprios atos, perguntando se não violou essas leis e se não cometeu nenhum mal. Santo Agostinho, não sei se vocês sabem, eu estou olhando aqui porque aquele relógio ele parou. Santo Agostinho, não sei se vocês sabem, toda noite antes de dormir, ele repassava o dia dele inteiro, desde a hora que ele acordou até a hora que ele ia dormir, para ver se ele não tinha cometido algum mal contrário à lei de Deus. E aí, se eventualmente, durante essa pesquisa diária que ele fazia, ele encontrasse alguma coisa que ele entendesse que foi contrária à lei de Deus, ele se prontificava no dia seguinte tentar fazer a coisa oposta àquilo. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, assim, a gente pode pensar nas coisas que a gente fala, pensar nas coisas que, principalmente nas coisas que a gente pensa também, né? Tem tanta coisa, a gente está passando por momentos tão conturbados, né? Enfim, às vezes o calar é a melhor coisa que a gente pode fazer em muitos momentos, né? E aí, o que mais que eles falam aqui pra gente, né? Que é o modelo de homem de bem. Se fez todo o bem que podia e estava ao seu alcance, né? Paulo falava isso,
Paulo falava que precisava fazer todo o bem, não bastava você não fazer o mal, né? Mas eu não faço mal para ninguém. E o bem que você poderia ter feito? Paulo ia além, né? Ele falava, você pode não fazer o mal, e o bem que você poderia ter feito e não fez, né? Vamos perguntar, né, quando a gente chegar no plano espiritual, o bem que a gente poderia fazer e não fez, né? Se fez aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, né? E eles falam aqui também, se tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria. E principalmente eles falam ter fé no futuro. Olha que, né? Às vezes a gente fala, não tem mais jeito, está tudo igual, as coisas só pioram. Se a gente pensar no decorrer da história, a gente fala que as coisas só pioram, né, no dia a dia. Mas assim, se a gente pensar que queimavam mulher na fogueira, né, que pensar que matavam as pessoas por elas simplesmente proferirem o seu credo, e que hoje, né, não acontece mais essas coisas, não tem uma evolução aí, né? Então não dá pra gente falar que as coisas só pioraram. Se a gente olhar no decorrer da história, as coisas não só pioraram, as coisas estão evoluindo, estão caminhando aí para um outro estágio, né? E aí por isso que eles falam para a gente ter fé no futuro. A gente precisa ter fé no futuro porque nós fazemos o futuro, né? O que a gente está fazendo hoje, a gente vai, né, ver os resultados amanhã. Então a mudança, a gente fala que a mudança dentro de nós, ela pode começar a partir de hoje, né? Chico falava que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim, né? Então, está tudo sempre aí ao nosso alcance. Com duas coisas aqui que eles falam pra gente, né? Eles falam que precisamos ficar atentos que para fazer a mudança a gente precisa se submeter à lei do trabalho. E essa lei do trabalho significa o quê? Que a inércia não pode prevalecer. Então precisamos, né, precisamos dar esse passo, né? Precisamos fazer a nossa parte e os espíritos fazem as deles, né? E o Pai faz a dele. Mas a gente precisa começar essa mudança aí interna em rumo à perfeição. Eu gosto sempre da história da evangelização infantil, eu adoro essa história, adoro. Vocês já devem, me perdoa se vocês já ouviram, mas é que eu acho ela tão instrutiva, né? Que era o José, que era muito pobre e todo dia pedia para Deus para ganhar na loteria para ajudar a família dele, né? Que a família dele passava necessidade, todo dia ele pedia para Deus, ai Deus, por favor, eu queria tanto ganhar na loteria para ajudar a minha família. Aí um belo dia Deus resolve falar para ele, tá tudo certo José, você vai ganhar na loteria, mas você precisa comprar o bilhete antes, né? Então, a gente fala essa historinha na evangelização infantil, mas que serve para nós também, né? E aí a outra ferramenta é a oração. A oração, a gente agradece, principalmente de agradecimento, agradecer pelo dom da vida, de termos saúde, de termos família, de termos trabalho, né? Tantas pessoas aí na rua, aí precisando, passando por dificuldades, é só a gente olhar ao nosso redor, né? Então as orações, principalmente de agradecimento, né? Porque apenas os pedidos, eles atendem, né? Mas principalmente a gente lembrar de agradecer, muito mais do que pedir, né? E aí Paulo fala, e os espíritas também falam, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fez para domar as suas más inclinações. Então é o caminho aí para a perfeição. Vamos então nos sintonizando novamente com o plano espiritual aqui presente. E vamos retirando o que temos de melhor de dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais.
Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais e casas de saúde que tratam de doenças do corpo e da mente. Vamos rogando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que envolva esses irmãos com vibrações de cura e saúde. Bem como vamos vibrando pelo plano espiritual para que envolva os familiares e amigos desses irmãos queridos com vibrações de fé e esperança na recuperação desses irmãos. Vamos vibrando pelos irmãos que acabaram de desencarnar e também pelos seus familiares e amigos, rogando para que eles tenham sustentação e força e coragem para passar por este momento tão difícil, face à ausência do ente querido. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus, vamos vibrando por esta casa espírita que nos acolhe e nos dá a oportunidade de transformação moral e espiritual. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença aqui essa noite, espero revê-los aqui na próxima semana. Desejo a todos uma excelente semana, com tudo de ótimo, de melhor que possa acontecer na vida de vocês.